É basicamente isso que Deus tem falado ao meu coração para compartilhar com a sua igreja esta noite. E eu quero ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7, em nome de Jesus. O texto sagrado diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso, e a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito singular, por todo o contexto que envolvia aquela carta. Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, e são realidades diferentes, circunstâncias diferentes. Na primeira carta, Paulo estava possivelmente na região de Macedônia, e ele, ao passar em Éfeso, ele deixa Timóteo ali, para colocar em ordem questões que desafiavam a vida e o pastoreio daquela igreja. De maneira que a primeira carta é Paulo instruindo Timóteo a como tratar os problemas que haviam na igreja de Éfeso. Tanto é que é uma carta pastoral de um forte teor da administração eclesiástica. Grande parte dos componentes que nós temos hoje para a administração pastoral da igreja estão na primeira carta a Timóteo. As diretrizes da separação do diácono, do presbítero, as instruções específicas de como a igreja deve funcionar, foi basicamente o objetivo da primeira carta. Mas a segunda carta, ela é uma carta muito pessoal. Paulo trata nesta carta de orientações muito específicas sobre a vida pessoal de Timóteo. É o pastor e ao mesmo tempo o pai falando com o filho. É aquele que foi o mestre falando com o seu sucessor, porque notadamente Paulo passa o bastão do seu ministério, do seu pastorado para Timóteo. Tanto é que confia a Timóteo a maior igreja que ele plantou no seu ministério, que foi a igreja de Éfeso. Esta carta, Paulo está preso, e aí já é uma segunda prisão. Esta já é uma prisão que possivelmente levaria Paulo ao martírio. Ele sabe disso. Tanto é que ele termina esta carta já praticamente se despedindo de Timóteo e chamando Timóteo para vir rápido, para que ainda o encontre vivo. Nós já tivemos muitas oportunidades de ministrar sobre esta passagem aqui. Mas o certo é que Paulo parece muito preocupado com Timóteo. E a preocupação de Paulo, ela gira em torno do modo em que Timóteo administra o dom que ele tem. A maneira como Timóteo administra o serviço à igreja, o serviço a Jesus Cristo. Parece que Paulo está focado no desafio que Timóteo tem de não deixar arrefecer o ânimo, de não deixar arrefecer o fervor espiritual. E aí Paulo, ele trata isso como se fosse uma chama no coração de Timóteo. Embora que na revista corrigida, no versículo 6, e é o versículo que destaca, Deus destaca na minha mente para esta palavra, a gente tenha as seguintes palavras: desperte o dom que há em ti. Me parece que a NVI, eu peço que o Montales projete a versão da NVI, é mais próxima do original, traz um sentido mais próximo do que o termo grego aí coloca, porque o que Paulo de fato está tratando é que Timóteo não deixe esse fogo apagar, o fogo do ânimo, o fogo do fervor. E perceba como Paulo diz: mantenha viva a chama.
O que Paulo está querendo é que Timóteo não deixe que este fogo dentro dele se apague, arrefeça, perca o seu fervor, perca a sua eficácia. A preocupação de Paulo é que os dissabores, as lutas que Timóteo enfrenta, não sejam capazes de arrancar dele a motivação, meus irmãos, a alegria de servir a Deus. Eu não tenho dúvida de que aqui está, sem dúvida, o maior desafio de um cristão na vida cristã. Quando eu, naquele tempo, encerrei minha jornada como líder da juventude, eu lembro que um pastor nosso, no dia seguinte, a gente almoçando, ele disse: qual é o maior desafio em liderar um ministério específico da nossa igreja? Eu disse: eu não tenho dúvida de que o maior desafio é a constância. É você ter o mesmo pique, o mesmo ânimo, a mesma intensidade de janeiro a dezembro. Porque a gente começa a 1000 por hora, prometendo muita coisa, entusiasmado, e aí o tempo vai passando e tende a cansar a gente, tende a arrefecer nossa disposição, de modo que eu não tenho dúvida que esse é o grande desafio de um líder, de um pastor, de um ministro, de um cristão: não deixar esta chama apagar, não deixar esta empolgação arrefecer, não deixar essa disposição diminuir. E parece ser esta a preocupação de Paulo com Timóteo. E quando a gente lê, meus irmãos, a carta, lê o contexto, Atos, como Paulo lida com Timóteo, parece que há uma série de fatores e de elementos que contribuíam para que possivelmente Timóteo enfrentasse esse desânimo, enfrentasse esse arrefecimento da disposição e do fervor. O texto fala de Timóteo enfrentando grandes lutas. Primeiro, Timóteo é um homem enfermo. Paulo fala disso na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 23, ele orienta Timóteo sobre sua saúde. Meus irmãos, se há uma coisa que arrefece o ânimo de uma pessoa, são enfermidades que não passam, doenças crônicas, dores, desconforto. É muito difícil se manter motivado, empolgado, doente. Uma doença que você precisa ali de alguma maneira acomodar e apenas atenuar, mas parece que não se resolve, parece que não sai do seu corpo. E me parece que a orientação de Paulo é para uma doença que está num estado de cronicidade. É como se Timóteo tivesse que administrar aquilo, mas que perduraria, permaneceria no corpo de Timóteo. Como é desafiador para uma pessoa se manter alegre, feliz, doente, enfermo, sentindo dores, lidando com o fardo de um corpo debilitado, de um corpo frágil. E a preocupação de Paulo é esta: Timóteo, não deixe o fogo apagar, mesmo que doa no estômago, mesmo que você sofra o desafio de um corpo debilitado, você é ministro do Evangelho, em você há um dom que veio de Deus, há uma santa vocação direcionada a você, Timóteo, portanto mantenha a chama acesa. Aleluia! Timóteo não lida só com enfermidades, Timóteo lida com terríveis oposições ao Evangelho. Meus irmãos, boa parte da carta é Paulo ensinando como Timóteo lida com as oposições, inimigos da fé, gente que queria matar Timóteo. Um menino novo assume a grande igreja de Éfeso, imagina, um presbitério enorme. É um desafio sobre a cabeça de Timóteo que parece que vai esmagá-lo. E como se não bastasse, ali há falsos mestres, hereges naquela igreja, gente briguenta, confuseira, está perturbando, tirando a paz de Timóteo. E Paulo está dizendo: Timóteo, não deixa a chama apagar, apesar da oposição, apesar daqueles que não somam com você, não se unem a você, não te ajudam, apesar dos inimigos da fé, aqueles que se colocam como opositores de Deus e do Evangelho, não deixa esta gente esmurecer você. E aí a gente lida com outros desafios. Timóteo tem enfermidades, Timóteo lida com oposição,
Timóteo lida com rejeição por causa da sua juventude. Paulo diz: ninguém te rejeite por ser jovem. E é claro que há uma cena ali de preocupação daquela igreja, obreiros maduros, como acomodar uma igreja tão grande, numa cidade tão grande, de tantos obreiros já de idade, experientes, e agora pastoreado por um jovem enfermo. Parece que Timóteo lida com o problema de ser rejeitado pela sua própria condição de jovem, de imaturo, de ter tenra idade. Mas ele lida também, meus irmãos, com uma timidez e uma retração, que Paulo o tempo todo está tratando isso. Por isso que Paulo está dizendo: Timóteo, seja forte. Timóteo, desperte o dom. Timóteo, não deixe a chama apagar. Eu acho tão interessante que Paulo enviava a Timóteo, como ele envia, por exemplo, a igreja de Corinto, e ele recomenda a igreja de Corinto. Primeira carta de Corinto, capítulo 16, versículo 10 e 11. Paulo recomenda àquela igreja a tratar Timóteo com jeito, a não pegar pesado com Timóteo, a ser paciente. É aquele cuidado do pai que sabe que o filho é tímido, é retraído, não é desenvolto, não é alguém que se coloca, que se impõe como o próprio Paulo. E aí o Paulo, na própria carta, ele recomenda à igreja: trate o Timóteo com jeito, tenham cuidado, não deixem ele sentir receio de estar no meio de vocês, não deixem ele pouco à vontade no meio de vocês, tratem ele bem. É um retrato claro de que Timóteo tinha dificuldade de se impor, de se colocar como pastor daquela igreja. Portanto, são cenários diferentes que justificam e explicam a preocupação de Paulo com seu filho Timóteo. Mas aí, quando ele agora começa a falar para Timóteo sobre um caminho que Timóteo pode e deve traçar para que este fogo não arrefeça, eu recebo do Senhor, meus irmãos, algumas pistas muito interessantes que Paulo aponta aqui. Porque a gente tem no capítulo 1, a partir do verso 3 até o final do capítulo 2, praticamente um mesmo discurso, uma mesma tônica. É porque a gente não teria como ler os dois capítulos, seria uma leitura muito extensa. Mas toda essa leitura, toda a extensão dessa leitura é Paulo querendo animar Timóteo, encorajar Timóteo, para que Timóteo não deixasse a chama do fogo apagar do seu coração. Esta é uma oportunidade que você tem para olhar para dentro de você e pensar como está este fogo, como está esta chama. A Bíblia chama esta chama, por exemplo, na nossa experiência cristã, de primeiro amor. Aquela empolgação, aquela disposição de fazer as coisas sem receio, sem medir esforços. Meus irmãos, se há uma coisa que não deveria acontecer conosco, é exatamente a chama deste fogo apagar, arrefecer, esfriar. Mas tristemente acontece com muita gente, por muitas razões. Por isso que de alguma maneira Deus está falando conosco esta noite, para que a gente não deixe isso acontecer conosco. Sobretudo porque nós não temos, e isso foi muito especial ouvir de manhã na pregação, nós não temos uma perspectiva de que as coisas melhorem, elas vão piorar. E aí é interessante que Jesus previu que o amor esfriaria, é como se esta chama tenderia a arrefecer. Que coisa impressionante, Jesus falou desta realidade, de uma iniquidade avassaladora, se espalhando por todo lado, e que afetaria a gente, afetaria nosso ânimo, a nossa disposição, a nossa alegria, o nosso fervor, e Deus não quer isso. A história do cristianismo é uma história, meus irmãos, de reiteradas intervenções de Deus. Sempre que a igreja cai desse ponto da letargia, da frieza, do desânimo, da mornidão, Deus de alguma maneira aquece o coração de alguém, e a partir desta pessoa Ele promove um renovo, um avivamento, um despertamento, para que este fogo não se apague. Eu tenho certeza que independente de como o meu e o seu coração está diante de Deus, este fogo jamais se apagará. Embora que se apague no seu coração, no meu, Deus de alguma maneira fará este fogo acender no coração de uma mulher, de um jovem, de uma criança, não sei de quem, mas este fogo permanecerá aceso. Porque é o Espírito de Deus que garante este fogo não se apagar. Mas cabe a nós, meus irmãos,
Há um esforço nosso. Há um esforço. É como se Paulo, eu morei muitos anos no interior e vi muito esta cena. Abanar o fogo. Está lá o fogareiro, as brasas. E aí abana o fogo, menino, para não apagar. Abana o fogo para que não se apague. Abana o fogo para que as brasas mantenham-se acesas. É como se Paulo estivesse dizendo isso para Timóteo, senhores. Timóteo, abana o fogo da tua alma. Abana o fogo do teu coração, Timóteo. Quantos desejam um coração aquecido de Deus? Adore a Deus esta noite. Aleluia, aleluia. E aí o que nos interessa aqui nesta noite é nos perguntar como Paulo ajuda Timóteo a manter o fervor, a manter a chama acesa. E aí Timóteo faz algumas coisas que eu acredito que são pistas para a gente também não deixar este fogo do coração se apagar. E a primeira coisa que Paulo faz com Timóteo, relembrar Timóteo suas lutas já enfrentadas e da sua fé autêntica, da sua fé que foi gerada nele, produzida nele a partir de uma educação familiar recebida da sua mãe, da sua avó. Eu acho tão especial, porque é como Timóteo, Paulo começa dizendo assim, olha como é maravilhoso, a partir do versículo 4 a gente tem isso, Paulo dizendo, eu desejo muito ver-te, e eu lembro-me das tuas lágrimas. O que Paulo está dizendo, Timóteo, eu sei que está apertado aí, está difícil, mas você não está enfrentando a primeira luta, você é um homem de lágrimas, você já enfrentou desertos na vida, Timóteo, caminhando comigo, você já sofreu nas estradas, por esse mundo afora, portanto você já está calejado, você já tem ombros resistentes para enfrentar os problemas que essa igreja te trouxer. E aí ele diz, Timóteo, e tem mais uma coisa, você tem uma fé autêntica, você é um verdadeiro crente, a tua fé não é inventada, não é uma religiosidade cínica, hipócrita. Timóteo, tu é crente, eu não colocaria alguém para pastorear uma igreja que não fosse um homem de Deus. Em ti habita uma fé genuína, Timóteo. Esta fé é uma força poderosa, Timóteo. Ela está dentro de você. Você não é um neófito, você é discipulado desde criança, rapaz. Às vezes Deus, para nos animar, precisa nos visitar desta forma. Lembre-te do que tu já passou. Lembra os vales que eu já te levei. Lembra as tempestades que tu já enfrentaste. Lembra os gigantes que tu já teve que enfrentar em campo de batalha. Olha, compara, isto nem parece com as lutas que eu já te fiz vencer. Quantas vezes Deus precisa nos visitar e dizer, você tem fé, faça esta fé nascer, despertar em você. Você me conhece, você sabe o tipo de Deus que você serve. É assim que Paulo confronta Timóteo. Timóteo, há uma fé genuína em você. Há uma fé não fingida, aprendida. Você é um homem discipulado. Você conhece Deus. Portanto, não deixa que as lutas te desanimem. Não deixe que os embates enfraqueçam você. Mas aí Paulo continua. E agora ele diz... Agora ele indica a Timóteo a fonte de energia e poder do cristão. Eu acho tão maravilhoso, porque para tratar do desânimo e da dificuldade que Timóteo tem de manter o fogo aceso, Timóteo não só lembra ele das lutas e lágrimas que ele já passou. Paulo não só lembra Timóteo das lágrimas que ele já teve que enfrentar, da fé não fingida que ele tem, mas ele também agora faz Timóteo enxergar no Evangelho a fonte de poder que a gente precisa para não deixar a chama apagar.
Eu acho tão maravilhoso, meus irmãos, como ele escreve no versículo 8 do capítulo 1, se o irmão Thales puder projetar, diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o quê? O poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Eu acho tão maravilhoso, quando ele diz no versículo 10, e que manifesta agora, pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu, aboliu, venceu, dissipou a morte, e trouxe à luz a vida. É maravilhoso o que Paulo diz aqui, meus irmãos. Porque quando ele diz: Timóteo, você quer se fortalecer? Esta força, diferente do hino, ela não está dentro de você. Esta força, Timóteo, não está no ativismo religioso, ela não está numa palavra de alento que você pode receber de alguém. Esta força está no Evangelho. O poder que você precisa, Timóteo, para este coração se manter aquecido, está no Evangelho. Está no Evangelho. Beba Evangelho, mergulha no Evangelho. Ah, Timóteo, viva o Evangelho, corra para o Evangelho, viva uma vida centrada no Evangelho. Mas por quê? Primeiro, porque o Evangelho é a declaração da vitória de Cristo sobre os poderes da maldade. É no Evangelho que a gente ancora os pés numa rocha que não vacila, que não pode ser destruída. É no Evangelho que a gente tem a carta de autenticação da vitória definitiva de Deus contra a maldade. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, se abrace com o Evangelho, porque o Evangelho fala da vitória de Cristo. Do que você haveria de ter medo se você estiver abraçado com o Evangelho? O Evangelho, Timóteo, é a certeza de que nada pode nos destruir. Aquilo que poderia eventualmente nos causar medo, que é a morte, lá na cruz já foi vencida, já foi abolida. Portanto, viva, abrace o Evangelho. Por que o Evangelho é a fonte de poder? Porque o Evangelho, ele nos liberta, meus irmãos, da necessidade de autoafirmação e valor próprio. O Evangelho é libertador para você. Sabe, você fica correndo, querendo ter o seu lugar reconhecido, querendo ter sua dignidade reconhecida, querendo um senso de valor. O Evangelho te dá. É o Evangelho que define quem você é diante de Deus. E eu acho tão maravilhoso, porque o Evangelho e o retrato que ele pinta de nós é absolutamente paradoxal. Por um lado ele diz: você é pecador, você é totalmente incapaz de alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. E aí, quando a gente cai e se sente agora com isto humilhado, incapaz, impotente, o mesmo Evangelho diz: você é amado, você é alcançado pela graça, você tem um lugar na mesa como um filho. O Pai te trouxe, o Pai te acolheu, o Pai te redimiu, o Pai te perdoou, o Pai te resgatou, pagou preço alto por você. Você não é um qualquer, você não é um Zé Ninguém deixado numa esquina de uma rua. Você é amado por um Pai que cuida de você, por um Pai que deu o próprio Filho, para que por meio do seu sangue, você tivesse vida para sempre. Portanto, essa chama se mantém acesa quando a gente percebe que os nossos esforços, eles não são capazes de nos afirmar. Quem nos afirma é o Evangelho, é aquilo que Cristo fez. E é este senso de graça que Paulo quer que Timóteo experimente. Porque muitas vezes os motivos dos nossos cansaços, das nossas frustrações, é pouco Evangelho aqui dentro.
é a gente querendo provar alguma coisa para alguém, é a gente querendo afirmar alguma coisa, é a gente querendo impor o nosso próprio senso de valor a partir do que a gente faz na igreja. É a gente querer, de repente, ser reconhecido por um cargo que ocupa, pelo nosso ativismo religioso. E aí, quando a gente bebe o Evangelho, a gente descobre que não é nada disso que dá dignidade a gente. O que dá dignidade a gente é o que Jesus fez pela gente. E aí, Paulo está dizendo isso para Timóteo: pare de se preocupar, porque você é o que Deus diz que você é. Você é aquilo que o Evangelho faz com você. Não importa o que os opositores dirão sobre você, não importa a rejeição que você sofra, não tente provar nada para ninguém, porque toda a dívida que estava posta sobre você já está paga, Timóteo. Beba o Evangelho, viva o Evangelho. Tem tanta gente frustrada por não ter o que gostaria de ter, por não ter o reconhecimento que esperava, por não ter a visibilidade que sonhou. E aí o coração arrefece: não vou mais fazer, eu fiz, ninguém disse nada, nem muito obrigado, ninguém nem reconheceu o meu trabalho. Você precisa beber Evangelho, você precisa se vestir do Evangelho, você precisa deixar a tua vida mergulhar no Evangelho de Jesus. Para você no Evangelho descobrir que o mérito é daquele que subiu na cruz, o mérito é daquele que presenciou o Pai virado de costa para Ele, o mérito é daquele que em tudo foi perfeito. Quantos podem transferir a Ele o mérito? Levante a sua mão para adorar Jesus agora. É isso que Paulo está: Timóteo, você não está querendo sofrer, não é? Lembre de Jesus. Lembre de Jesus, Timóteo. Não se envergonhe de Jesus. Evangelho em você, Timóteo. Porque o Evangelho não vai deixar o coração desanimar. O Evangelho vai manter o teu foco na direção certa. Qual é a direção certa? Jesus, autor e consumador da fé. Jesus. Você precisa olhar para Jesus, Timóteo. Você precisa parar de olhar para quem fala mal de você. Você precisa parar de ficar perdendo sono pelo que dizem de você. Olha para Jesus, Timóteo. Jesus sofreu numa cruz, Timóteo. Jesus foi desprezado numa cruz, Timóteo. Eu que sou o seu pastor, me apresento a você como prisioneiro de Cristo, Timóteo. Portanto, não se envergonhe de nós. Mas Paulo continua ajudando Timóteo a enfrentar a dificuldade de manter um coração aquecido. E agora ele orienta Timóteo, ele exorta Timóteo, para que Timóteo se cerque de amigos fiéis, para que por meio de uma influência contagiosa, outros sejam alcançados pelo mesmo Evangelho. Eu acho maravilhoso isso. Lá no capítulo 2, versículo 2, você quer manter um coração aquecido? Viva com gente que te leva para perto de Deus. Você quer manter um coração cheio de Deus? Larga gente que te faz falar mal dos outros, que te faz ser maledicente, murmurador. Você quer viver uma vida contagiosa, uma vida cheia de Deus? Almoça, toma café com gente cheia de Deus, com gente que te aproxima de Deus, com gente que desafia você a orar, a ler a Bíblia, a crescer espiritualmente.
porque é uma influência boa, mas também é uma maligna. Amizades nos aproximam e nos afastam de Deus. E aqui Paulo está: Timóteo, você quer ficar firme? Pegue isso que eu estou ensinando a você e confie a homens fiéis, a gente séria, honesta, leal a você. Porque fazendo isso, Timóteo, essas pessoas vão contagiar outras. Aí os problemas começam a diminuir, porque começa um vírus do bem se espalhar, de bondade, de mansidão, de respeito, de honra, de amor, de perdão, de reconciliação. Confie o que eu digo para você, para homens fiéis, porque eles farão que esta palavra alcance outros, alcance outros, alcance outros. Saia de perto de gente briguenta, de gente que esmurece você, de gente que desanima você. Se cerca de crente, te cerca de gente que te ajuda a chegar perto de Deus. Aleluia. Aqui Paulo está mostrando que nossa influência, ela pode alcançar uma quarta escala de pessoa, porque esta influência começa com ele, Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Os estudiosos de liderança dizem que aqui está claramente uma defesa da manutenção de um legado até uma quarta geração. E a gente pode, na ciência da liderança, reconhecer que isto é um fato. Uma boa herança moral, espiritual, alcança até uma quarta geração. Mas se não tiver gente para jogar isso mais para frente, morre numa quarta geração. É como se nem existisse mais. Eu nem vou falar da história da nossa igreja, porque aqui dá muita conversa, mas eu poderia entrar e discutir um pouquinho sobre essa questão das gerações, porque uma boa herança perdura até uma quarta geração. Se não tiver homens fiéis que levem mais adiante, morre, a memória se acaba. Existiu Moisés, Josué, os anciãos, a quarta geração, uma geração que não conhecia a Deus. Existiu Davi, Salomão, seu filho, morre, a quarta geração. Meus irmãos, a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa se empenhar em transmitir, em propagar, em multiplicar algo do bem, que promova vida, que promova paz, que promova reconciliação, que promova expansão, crescimento do reino de Deus. Porque o maligno não cansa e ele não para de recrutar agentes que se empenham dia e noite causando destruição, briga, discórdia, guerra, morte. A gente precisa fazer um contra-ataque. Quantos estão dispostos a ser instrumentos de Deus neste tempo? Eu estou terminando esta palavra. Meu pastor de manhã deu mais 10 minutos para mim. Eu vou fazer uso dele e terminar dentro de 7 minutos. Os músicos já podem se aproximar. Mas Paulo agora continua ajudando Timóteo a não deixar o fogo aquecer. Só para você não se perder. Primeiro, Paulo lembra Timóteo de que ele já enfrentou lutas. Ele tem uma fé genuína. Segundo, ele exorta Timóteo a recorrer ao Evangelho como uma fonte de poder. Terceiro, ele exorta Timóteo a se cercar de amigos fiéis, de crente, de gente séria, de gente honrada, porque crente nos ajuda a ficar perto de Deus. Quarto, Paulo agora alerta Timóteo quanto ao cuidado de si. E boa parte da exposição de Paulo a Timóteo é dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Procura te apresentar a Deus aprovado.
As duas cartas de Paulo a Timóteo eu fui mapeando, não tenho como dissecar isso em versículos, mas eu anotei. Paulo alerta Timóteo ao cuidado com o corpo, ao cuidado com a mente, ao cuidado com o bom testemunho, ao cuidado com a espiritualidade. Cada uma das dimensões receberam orientações específicas de Paulo. O que ele está dizendo assim: você quer manter a chama viva? Exerça cuidado diligente sobre você mesmo. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, cuide do seu nome, cuide da sua integridade, cuide da sua espiritualidade, cuide da sua mente. Um homem doente, uma mulher doente, desanima, perde a força, perde a coragem, perde a disposição. Exerça boa mordomia, seja cuidadoso com você, porque você, salvando a si, poderá também salvar aos outros. Vocês lembram aquela orientaçãozinha que a gente recebe toda vez que vai viajar no avião? A aeromoça fica lá na frente e diz: em caso de despressurização, você põe a máscara primeiro em quem? Em você. Pode ter um filho pequeno, pode ter um idoso de lado, pode ter quem tiver. A prioridade primeiro é colocar a sua máscara, porque ao fazer isso, você tem condições de ajudar outras pessoas. Esse princípio, meus irmãos, é espiritual. Você precisa cuidar de você para você cuidar de outros. Você precisa zelar por você para você zelar por outros. Tem gente que se desgasta e se expõe de uma maneira tão irrefletida que ele se autodestrói. E ao invés de ser um instrumento de Deus por muitos anos, para abençoar a família, gerações, uma igreja, morre cedo, precoce, porque não foi diligente no cuidado de si. E eu poderia falar das múltiplas dimensões disso. Paulo está muito sério dizendo isso para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado, exercita-te na piedade, cuide das suas dores, estude, medite na palavra, cuide do seu testemunho, que seja manifesto o teu bom nome na comunidade que você é pastor. São orientações das mais diversas, meus irmãos. Isso serve para nós. Você quer manter um coração aquecido? Cuide de você. Vá devagar. Quando precisa, desacelera. Medita na palavra. Cultiva bons hábitos. Tenha boas conversas. Isso é bom. Traz saúde para a gente. E aí Paulo termina orientando Timóteo a enfrentar a possibilidade do desânimo, apontando para Timóteo o destino de recompensa e glória que Deus tem reservado para os fiéis. Eu acho tão maravilhoso estar no capítulo 2, a partir do versículo 4. E aí Paulo usa 3 imagens para falar disso a Timóteo. Paulo usa a imagem do soldado, usa a imagem do lavrador e usa a imagem do atleta. E em cada uma dessas imagens, claramente Paulo está dizendo: olhe para estes homens, olhe para o militar. Um homem que é alistado para a peleja, ele não se embaraça com as coisas desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a peleja. O soldado, ele luta para uma vitória na guerra, assim como um atleta corre e sabe que se não correr legitimamente, ele não alcança o troféu. O lavrador lavra a terra e trabalha, mas é o primeiro a gozar do seu fruto. O que Paulo está dizendo: Timóteo, eu sei que este ministério, a vida cristã, é um caminho de dor, de lágrima, de desprezo, de perseguição, de luta, mas mantenha o fogo aceso, porque no final de tudo isso haverá uma gloriosa recompensa, Timóteo. Levante a sua mão agora, por favor. Você não trabalha em vão, Timóteo. Assim como para um soldado existe a vitória no fim, assim como para o atleta existe um troféu, assim como o lavrador existe um fruto,
Para homens e mulheres fiéis existirá uma coroa. Fique de pé em nome de Jesus. Suas lutas não são inúteis. Suas lágrimas não escorrem pelo chão como se não tivessem nenhum valor. Há uma recompensa de glória. Há uma recompensa de vitória para aqueles que se mantêm fiéis, para aqueles que não deixam o coração esmurecer, para aqueles que continuam abanando o fogo e não deixam o fogo apagar do coração. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu tenho agora diante de você uma oportunidade para você receber uma oração, receber um renovo de Deus agora, uma reconciliação. Se tem alguém aqui que deseja isso, saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos entoam a Deus como um pequeno louvor e o nosso pastor se dirige até aqui, a oportunidade está de pé para você. Você pode ser renovado, porque o renovo que você precisa está em Deus, está no Evangelho. Vem agora receber a oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe nossas famílias. Que Deus abençoe nossa igreja. Que Deus abençoe nossa cidade em nome de Jesus. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Glória a Deus. Saia do seu lugar. As pessoas estão chegando. Oh, Deus tem falado conosco, Senhor, nesta noite. Por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Diga! Eu quisera ir ao campo missionário. Glória a Deus. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Glória a Deus. Mesmo aqueles quase mortos, Deus, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu, Deus seja louvado para sempre. os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. oh glória a Deus. Porque sei Que vivo, tudo em mim podes fazer. irei, Senhor, aonde me ordenares. É o desejo da igreja, diga. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles Quase morto. mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Oh glória a Deus. Que ouviu uma palavra de Deus para o seu coração. Meus irmãos, em meio a esses tempos tormentosos de tantas lutas e dificuldades, a palavra do Senhor é uma palavra de consolação. Glória a Deus. E esta palavra tão preciosa de Paulo a Timóteo, em meio a grandes aflições, oposição, lutas, oh como foi preciosa para a vida do pastor, do jovem pastor Timóteo, e tem sido hoje preciosa também para nossas vidas.
Dentro desse contexto que nós ouvimos nessa palavra, no versículo 7, o apóstolo diz a Timóteo: olha, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de fortalecimento, de amor e de moderação. Meus amados irmãos, temos aqui algumas vidas, algumas pessoas que rogam as orações, estão diante do altar de Deus. Você que está aqui, você que está em casa, eu quero orar por você, abençoando sua vida, grato já ao Senhor, gratíssimo na verdade, por esse excelente número de irmãos e irmãs, você que tem nesta noite celebrado neste culto de ação de graças. Nós queremos incluir nesta oração, chamar aqui à frente alguns aniversariantes. Irmão, eu não sei se Valdir e Marta, ou é isso? 13 anos de casados aqui, o nosso amado irmão. Também queremos orar pela irmã Márcia Maria Silva, irmão Carlos. Já está aqui, muito bem. E esses 7 anos de casados, glória a Deus. Se estiverem, meus irmãos, vêm aqui, irmã Maísa e irmão Carlos, né? É isso mesmo? E também o irmão Damião e Nívia. Cadê o Damião? Damiãozinho está aí. Então são casais queridos que estão hoje celebrando. Damião 22 anos, né, de bodas, e Valdir e Marta 13, e também a Márcia e o Carlos 7 anos. Então venham agradecer a Deus, meus irmãos. A igreja quer parabenizar esses amados casais por esta data tão preciosa. Vamos dizer parabéns, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Meus amados irmãos, nós vamos estar orando agora ao Senhor. E amém, vamos estar orando pela nossa amada irmã. E pastor, o culto passou um pouquinho do horário, mas irmãos, é assim mesmo, nós temos muito crédito, só termina na hora, então quando passa um pouquinho. E hoje é o nosso culto de missões, nós temos as notícias da obra missionária. A igreja tem toda uma vida, né, irmãos? E a gente tem que compartilhar isso com a igreja. Hoje foi esse anúncio precioso do nosso fórum com os casais. Agora no final do mês de abril vai ser muito especial esse tempo. Pastor Mardônio, irmã Isadora, pastor Ademar, irmã Carla, toda essa equipe maravilhosa aqui da sede. O convite para os grupos de vida, participe, vai ser uma bênção, não tenham dúvida. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Quem quer ser incluído nesta oração? Lembrando que terça-feira é o nosso culto de doutrina, quinta-feira o ciclo de oração, amanhã às 17 horas nós temos a sala virtual de oração. Tem sido uma bênção durante toda essa pandemia. Você pode acessar e participar, compartilhar o link desta reunião tão preciosa, se você puder. É 1 hora de oração, palavra, tem sido bênção, tanto segunda-feira das 17 às 18, como na sexta-feira das 17 às 18 horas, e no domingo escola bíblica dominical, e os 2 cultos às 10 e às 18 horas. Vamos levantar nossas mãos. Obrigado, Senhor. Quero abençoar os meus irmãos que estão diante do teu altar, que vieram com alegria, Senhor, receber aqui a tua bênção. Te apresento os meus irmãos que estão reconciliando o Senhor contigo, que o Senhor possa restaurar os seus corações, ó Deus, dando-lhes graça, Senhor, para continuar na jornada. Te peço também por mais outros pedidos de oração que aqui chegaram, Senhor, como nosso querido irmão Antônio Fernandes Lopes, que pede as orações, Senhor, encarecidamente. Os que estão enfermos, os que estão doentes, Senhor, te pedimos que os cure, pois o Senhor ainda é o médico dos médicos. A última palavra está com o Senhor. É o Senhor que cura, que sara as enfermidades. Para Deus nada é impossível. Ó bendito Jesus, quero abençoar, Senhor, os casais que vieram em gratidão, Senhor, diante do teu altar. Irmão Valdir, irmã Marta, irmão Damião, irmã Nívia, irmã Márcia, irmão Carlos. Ó Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade. Ó Deus, pelo teu cuidado com
estas famílias, que os laços do teu amor, Senhor, continue em volta, ó Deus, destes casais, para que sejam fiéis um ao outro, até que a morte os separe. Pai de amor e de verdade, obrigado pelo culto, seus louvores, a tua palavra santa que tocou os corações de todos aqui no santuário e os que estão à distância participando deste culto, Senhor. Nós te bendizemos por tudo que vimos e ouvimos e recebemos da tua parte, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações, o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui reunido, e a igreja do Senhor confirma dizendo: amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, na paz do Senhor, uma feliz semana de trabalho a todos e a todas. Terça-feira, nosso próximo encontro, culto de doutrina aqui na sede.